mais ouvido no sábado no Melhor Esquema Podcast. Você está ouvindo? Resenha de Boleiro. Resenha de Boleiro. É verdade, olha, o programa que virou revista, é bom que vocês saibam disso também, né? Ele está aqui comigo, à minha frente, aqui o Netão, bom de bola, ainda hoje ele bate a bolinha dele. Mas Netão, naquele tempo, batia um bolão, né? Hoje é só para manter o condicionamento físico, a saúde, não é, Netão? Netão também fazendo um belíssimo trabalho lá na Agape. E aceitou o nosso convite, meu, do garoto, do menino, do jovem, do Frank Kawasaki, um dos melhores disc jockey do Nordeste, né? Sempre com essa voz maravilhosa. Amém. E ele diz amém, porque é verdade. Netão, tudo bem contigo? Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Estamos aqui para levar o melhor. Você apresentou e continua apresentando ainda no esporte, em especial no futebol piauiense. Muito bom dia. Bom dia, Jota. Bom dia, Frank. Bom dia, ouvintes da clube. Em primeiro lugar, quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui, aceitar mais uma vez, né, o convite de vocês para participar desse programa. E a gente bater esse papo, né, sobre futebol, sobre um pouco da minha história, que a gente viveu no futebol, e também um pouquinho da nossa associação de garantir o atleta e o ex-atleta de futebol profissional, AGAP, que hoje, como você falou bem, eu estou presidente e a associação é dos associados. Então, estou aqui para esclarecer qualquer informação que seja pertinente. Tá legal, então vamos começar na bola rolando. Você começou muito cedo, porque a posição de zagueiro consagrou-se um dos melhores zagueiros. Eu me lembro muito bem na sua boa participação no futebol estadual pelo Esporte Clube Flamengo. Como tudo começou, ô Netão, e por que essa posição de zagueiro? Mas começou lá em 1979. Eu residia ali perto da sede do Flamengo, aqui na Zona Sul, aí na Barão. Barão de Gurgué. Barão de Gurgué, eu morava ali na Vermelha. Na realidade era Pio XII, mais próximo da Tabuleiro. E com meus 14 anos eu fui para o Flamengo, aquela categoria de base, né, no saudoso Pato Preto. Isso. Lá já encontrei seu Raimundo também, já por lá, e participei de todas as categorias de base até me profissionalizar no Flamengo em 85. De lá vieram os títulos, foi o seu primeiro time, de lá você já ficou como profissional ou fez outras categorias de base em outros clubes? Não, foi direto no Flamengo, não, então? Não, a base foi toda feita no Flamengo. Aí 85 foi meu último ano de júnior, mas na realidade eu me afastei em 86. Sim. Foi 85, me profissionalizei, em 86 eu saí e voltei do Flamengo nos anos 90, 92, porque nesse período entre 86 e 90, eu saí do futebol profissional, entre aspas, porque o Dr. João Vicente, Claudio, fez um time muito bom, né? E ele trouxe vários jogadores, levou para o time dele jogadores de times profissionais. Batistinha, eu, Didi, Lúcio e outros mais. Aí a gente passou lá 4 anos. Depois que eu retornei ao Flamengo, Campeonato Brasileiro de 92. Na época, o Flamengo não disputou o Campeonato Piauiense, 92. Aí nós disputamos o Brasileiro no primeiro semestre. Naquela época, a terceira divisão. Sim. Aí, então, eu fui emprestado para o Autosport. Você teve também uma passagem no Calhambeque, né, no Autosport. 92. 92, o Campeonato Piauiense eu joguei pelo Autosport. O seu primeiro título, você chegou a ser campeão aquela época do Autosport também só tem um título, não é? E até estava acima, nível, aquela turma toda. Mas no Flamengo, você se projetou, chegou a conquistar título também, com a camisa rubro-negra? No título de 87 eu não estava, de 88 eu não estava. O Flamengo foi campeão em 85, aliás, 84 o Flamengo foi campeão, eu era da base, 85 a gente perdeu pro Piauí, aí 86 eu me afastei, né? Eu saí do Flamengo, 86, 87 e 88, os 3 títulos. Quando eu voltei, eu fui vice-campeão de 93 contra o 4 de julho. A gente perdeu a final lá para o 4 de julho de 1-0, lá em Piripiri. Aquele título que tu te refere agora de 85 do Piauí, e após 40 anos o Piauí volta a levantar o troféu de campeão, né? Então, naquele título de 85 foi justamente contra o Esporte Clube Flamengo. Outros times do Nordeste, você teve participação? A exemplo, o futebol maranhense? Isso, eu joguei, tive lá
3 anos lá no futebol maranhense, joguei lá na Caxiense, onde a gente chegou a... Sempre, a gente chegava, sempre fazia time bom. No interior, sempre um dos melhores times que o Maranhão teve foi o time da Caxiense, naquela época. Hoje eu acredito que está até desativado, mas foi momentos muito bons, passei, conheci muitos grandes jogadores, muitos treinadores, e é a história que temos para contar sobre o futebol. Esse é o Netão. Netão que está como presidente da AGAP, o Kawasaki chega já também com algumas perguntas, mas você não quis ser destaque na linha de frente como atacante, sempre zagueiro. Ele tenta primeiro ser centroavante. Quando ele vê que não dá, ele recua um pouco e vai ser principalmente central ou quarto zagueiro, aquele defensor. Pois é, eu nem lembro assim como começou essa de zagueiro, porque quando a gente, moleque, né, na peladinha lá da rua, do meio da rua, a gente não tem uma posição fixa. E como eu tenho uma altura muito, já muito boa, né, mesmo... Boa para zagueiro, boa né? para zagueiro, aí eu acredito que foi instrução do Pato Preto. Do Pato Preto. É, Ele olhava, ele é olhava- como o seu Raimundo, olho Isso, biônico, olho né? biônico. Aí Tem eu gente fui- que chega lá para atuar como atacante, diz, não, você tá errado, você é meio campista, você é lateral direito, você é zagueiro. O próprio treinador ajuda muito a escolha, né, na posição do jogador, né? Com certeza, a gente vê muito isso aí, quando o garoto, ele joga numa posição, quando chega no clube, o treinador vê as características e diz, isso aqui se adequa melhor a essa posição. Foi o que aconteceu comigo. Ele achou que, pelo tamanho, e graças a Deus, eu me senti muito bem, Segurou. fui muito feliz nessa posição de zagueiro. Frank Kawasaki ali nos botões. É verdade, no comando aqui, eu queria saber do Netão aqui, se houver algumas mudanças táticas enquanto da sua época de zagueiro, onde você milita ainda, né, digamos assim, com a sua turma hoje em dia, mas assistindo o futebol moderno, Netão. Você acha que taticamente mudou alguma coisa daquela época para hoje, não? Qual é a evolução? O futebol evoluiu muito, né, em todos os sentidos. Hoje a gente tem nomenclaturas diferentes, mas se a gente for fazer um resumo, é tudo a mesma coisa. Desde os anos que a gente começou o futebol, sempre teve esse esquema, né? Isso. Hoje é o 4-4-2, 3-5-2, os caras têm várias variações, mas naquela época também já tinha treinadores inteligentes que faziam A modificação as no modificações. percorrer da partida. Entrava Exato. com 4-4-2, aí disse, não, aqui está muito aberto, aí vai e modifica Exatamente. o esquema. Como às vezes eles faziam um três zagueiro, Sim. com esse volante jogando vinha para dentro, entre os dois zagueiros abriam para um lado, para o outro, o zagueiro vinha fazer o terceiro. Hoje eles já fazem diferente, com os 3 posicionados, né? E os 2 alas pelo lado aberto. E assim, no Flamengo tem um treinador, ele já fazia, ele começou a fazer isso com a gente já na base, o Gringo. O Gringo. Ele fazia o quarto homem pelo lado esquerdo, o quarto homem do meio de campo, jogando pelo lado esquerdo, né? Muito legal. Ele fazia pelos dois lados, pelo lado esquerdo e pelo lado direito. Quando o Tobi chegou, o Tobi fazia muito bem. Né? E Tobi, que fez o gol do título do tricampeão de 88, ele fazia o quarto homem pelo lado direito. E a gente sempre se dava bem ali com aquele esquema do Então Gringo. tinha uma preocupação com algum centroavante da tua época, não? Aqui o Piauí teve... Hoje eu vou marcar ele e não vou deixar ele fazer gol. Muita gente Tinha boa algum? aqui. Dá para citar o nome de alguns? Aqui tinha muita gente boa. Olha. Piauí teve vários craques aqui, vários jogadores que passaram pelo futebol piauiense que deram muito trabalho. Nós temos o Coxinha, né? Coxinha, centroavante. Coxinha. Muito Bom jogador. Muito bom. E por cima, apesar de não ter uma estatura muito boa, ele era muito bom cabeceador. Tevaldo, a gente deu muito tem que ter trabalho, muito cuidado, né? exatamente. Flávio Mendonça, esse nem se Ih, fala, rapaz, né? nem se fala. Cabeceio era com ele Era mesmo. Né? muito bom centroavante. E tinha outros, né? Porque às vezes a gente foge um pouco da memória aqui, Mas uma muita gente boa. coisa que você há de convir, a diferença é que o Kawasaki se referiu para os dias de hoje, é que hoje o futebol é mais veloz. Antigamente havia mais aquele toque de bola, principalmente do jogador brasileiro, seleção brasileira, a exemplo. Hoje, se a seleção brasileira não tiver um bom condicionamento físico para correr, para adequar, acompanhar os outros países, ele fica para trás, hein?
Verdade. Isso é verdade. A gente tinha um futebol mais cadenciado, um futebol mais técnico. Ademir da Guia, no Palmeiras. E muita gente boa. Vê o Flamengo de 81, né? Os caras nem corriam. Os caras só no toque. A própria seleção brasileira, mano. Exatamente. A gente viu era diferenciado. jogando. Aquela seleção em Guadalajara, em 1970, lá no México ali, meu amigo, era só toque de bola. Hoje o futebol é muita força. Muita força. Hoje o condicionamento físico ele prevalece, né, em relação à técnica. Muita gente hoje abdica do jogador técnico pelo jogador da força, né? Exatamente. Que eu sou contrário a esse tipo de O situação. jogador brasileiro é cheio de manha. E a gente está perdendo isso por conta de treinamentos. Eu acredito. Não estou aqui. Também importando os técnicos de fora, eles vão implantar o sistema de jogo deles. Exatamente. E o nosso é diferente. Hoje você vê no Concordo o futebol brasileiro, antigamente, ele só mandava o jogador para fora. Hoje o Brasil tá trazendo os caras aqui, né? Palmeiras, tem time que você entra com 8 estrangeiros. Fora a comissão técnica. E o Brasil fica onde? Netão, eu vou te falar uma coisa. Tem um cara muito querido. Muito querido. Eu não tenho mais onde botar tantas mensagens para ti. Eu vou pedir que o Frank Kawasaki antecipe. Já estourou aqui, já estourou. Então eu vou pedir ao Frank Kawasaki, a gentileza que ele sempre o tem, de começar a colocar, viu, Kawasaki? Coloca aí, vamos lá. Que querem participar, então, deixando aí já a sua mensagem aqui no programa Resenha de Boleiro neste sabadão, Netão. Eu gostaria aqui inicialmente de parabenizar, né, esse belo programa que está à frente o nosso amigo J. Bahia, um grande radialista. Obrigado. E o amigo Kawasaki. Coronel Rebelo. Outro grande radialista. Eu tive Obrigado, aí. meu irmão. Verdade. De antemão, quero agradecer e parabenizar você. Coronel, já esteve aqui. Assim, eu gostaria aqui de falar do meu amigo, cidadão, homem de família, pai de família, avô, uma pessoa que vem conduzindo muito bem a sua família, é uma pessoa que realmente se relaciona, esteve trabalhando comigo lá no hospital, um grande profissional também, fora o futebol que eu vou falar, eu quero aqui, na realidade, destacar essas qualidades dele. O segundo ponto é falar do atleta, né? Então, ele jogou em vários times aqui no Piauí, Flamengo, jogou também no Tiradentes, jogou em outros times, no Maranhão, em vários times aqui do entorno, né? Um excelente zagueiro e atualmente ele joga conosco há mais de 20 anos aí que a gente bate pelado. Mais de 20 anos não, mais de 30 anos. Eita! Bom tempo, 40, né, rapaz? Ele bate bola aí nos campeonatos amadores, destacando aqui o Barcelona do Didi do Disseu. Vem conduzindo com maestria, com liderança, junto aí com o Didi, comigo, com o próprio Dr. Jailson, Maradona e outras pessoas que já jogaram no futebol piauiense aqui. Dizer que foi um grande atleta e continua sendo um grande atleta, um grande cidadão na família Barcelona. Por último aqui, destacar, né? Ele vem sempre juntamente com o Joniel, com o Batistinha, com o Sabará, com pessoas de boa índole, né? Sempre se destacando, né, junto à GAP, buscando alternativas, medicamento nas farmácias para os jogadores, os ex-atletas e familiares, destacando também em relação à Bolsa Família, principalmente a Bolsa Família não, às vezes a Bolsa Alimentação, quando necessita, e várias outras ações. Então, na realidade, eu sempre torci para essa turma aí da GAP, que não é fácil conduzir. Então, eu quero aqui parabenizar o cidadão, o profissional, o presidente da GAP, que ele continue aqui sem nenhum tipo de apologia. E onde eu chego por aí, eu voto para o nosso amigo aí, Netão, né? Antônio Carlos, né? Famoso aqui, Antônio Carlos. Aqui, mandar um abraço para todos que estão aí no programa, que ouviram, aqui é o Coronel Rebelo, estive na Polícia Militar, na Secretaria de Saúde,
na iniciativa privada, na Secretaria de Educação, professor, ajudando, na realidade, o povo. Eu sempre digo, quem não nasceu para servir, não serve para viver. E assim trabalhando, É verdade, para que cada vez esse Piauí, esse Brasil avance mais e mais. Um grande abraço a todos. Por último aqui, destacar, né? Aqui. Dizer para você, J. Bahia Kawasaki, qualquer coisa estou à disposição. Você sumiu um pouquinho, mas estamos aí na luta, viu? Opa, coronel. Um grande abraço, coronel. parabéns mais uma vez à equipe aí toda desse grande programa Resenha de Boleiros, né? Coronel. Valeu, coronel. Cara, a gente fica até emocionado, né? Ouvindo as palavras de uma pessoa como o Coronel Rebelo, um cara muito humano, um cara que eu tenho um sentimento de gratidão muito grande, porque você sabe, na vida da gente, a gente tem bons e maus momentos, e em certos momentos da minha vida eu estava passando uma dificuldade, e o cara que me estendeu a mão foi o Coronel Rebelo, e eu sou muito grato por isso. Tenho muita admiração por ele, pela família dele, né? Que sou amigo da família. Isso, Sempre verdade, frequento a casa dele. Estamos sempre juntos. E dizer, coronel, não tenho muito o que dizer, porque se eu for aqui elencar qualidades da sua pessoa, a gente vai passar o dia no programa do Jota. Segue. Eu agradeço muito pelas palavras e estamos sempre juntos. E o coronel que ainda atua nas 4 linhas, viu? Joga bola. Lá no sítio dele, já fui lá. Cadê o povo? Cadê os amigos? Vamos lá. Resenha de boleiro, meu amigo, vamos lá. Bom dia, J. Bahia. Bom e dia. toda essa equipe maravilhosa que faz a FM Clube, e em especial o Resenha de Boleiro. Hoje é um dia especial, pois o meu mano, o grande homem, atleta, gente muito boa que hoje está sendo entrevistado, o nosso Netão, presidente da AGAP, ex-atleta de vários clubes do Piauí, do Maranhão, gente muito responsável. Aqui quem fala é o Zé Carlos do PA, motorista de aplicativo, e acompanha o Resenha de Boleiro todos os sábados e todos os programas que são transmitidos pela FM Clube. Um abraço em todos vocês, meus amigos. Fiquem na paz. Zé Carlos. Obrigado, Zé Carlos, e toda a tua classe, Netão. Zé Carlos é meu irmão, cara. Meu irmão, um cara que ele é fã desse programa, ele é verdade, ouvinte assíduo. Toda vez que ele me... estava ouvindo aqui o programa do Jota lá com o Kawasaki, hoje era... Quem estava era esse, era aquele, ele sempre me diz, né? Então, tem que agradecer as palavras, né? O cara que sempre torceu pela gente, que a gente está nessa luta aí no dia a dia, a gente tivemos as nossas dificuldades, mas graças a Deus a gente... Tudo superado hoje, todo mundo vive coisa tranquilo. boa. Queria deixar aqui um abraço, meu irmão. Valeu. Cadê os homens Kawasaki? Cadê? Isso. Bom dia, J. Bahia. Bom dia. Prazer estar falando contigo novamente. J. Bahia, o motivo desse meu áudio é pelo seu convidado de hoje, no Papo de Boleiro, na Resenha de Boleiro, dizer que Netão foi um dos maiores zagueiros do nosso futebol. É um cara realmente amigo, de um caráter extraordinário. Hoje nós jogamos junto no futebol amador, fortalecemos muito mais a nossa amizade, que eu já tinha antes, desde a época que nós éramos profissionais, né? Conheci Netão muito mais ainda no amistoso em 98 ou foi 99 em Juazeiro, com o Icasa contra um combinado do Piauí. Netão estava no meio desses jogadores. Então, assim, falar que esse cara é um cara sensacional, que nós temos um apreço muito grande. Eu tenho um apreço pela nossa amizade também. E você está de parabéns por ter convidado Netão para contar um pouco da sua história. Netão, um abraço, né?
desse teu amigo aqui, Maradona. Que Deus te abençoe sempre, você e sua família. Valeu, meu velho. Grande Maradona, hein? Cara, aí foi o irmão que o futebol me deu, né? Isso, muito A gente- bonito a isso. gente, a gente não teve a oportunidade de jogar do mesmo lado quando profissional, né? A gente sempre, ele ali no Tiradentes, eu no Flamengo, e depois ele saiu do estado do Piauí, Maradona, que hoje nós não temos um camisa 10 no futebol piauiense Tem não, igual tem Maradona. Foram poucos, ele está entre os 10 melhores do futebol piauiense. Eu coloco ele na minha conta como um dos 10 É melhores verdade, que... é. Se ele não tiver mais ainda, numa conta mais baixa ainda, porque era um craque de bola. E esse jogo foi em 2000. Foi Piauí em casa. Ele tinha sido, parece que, o melhor jogador do Campeonato Cearense no ano anterior. E foi para casa. E a gente foi um jogo lá, um amistoso, Piauí e casa. Cara, e esse Maradona, ele salvou a gente lá, né? Foi, né? Foi porque Maradona fez gol e tudo. Quando acabou o jogo, o cara que acertou o jogo pagou em cheque. Porra, e Meu o jogador Deus do céu. queria o dinheiro, né? Pô, Queria aí era espécie, queria o dinheiro né? para vir embora, chegar em casa com o dinheiro no bolso. Aí o cara Era deu um botar cheque. no papel. Pô, a gente estava lá no hotel jantando, aí parou aquele Monzazão vermelho ali do lado, Era aí, ele. meu amigo Maradona e sua esposa Regiane. Gênio, um abraço. Aí amigo. eu contei pra ele, olha, Maradona, o cara pagou em cheque e tudo. Ele disse, peraí, deixa eu resolver esse problema, me dá aqui o cheque. Ligeiro. Pô, foi rapidinho, o Maradona chegou com dinheiro e salvou a prata. Tá aí, isso é resenha, né? É resenha, Já é isso. Eu resenha ia de contar essa boleiro. história e dizer, cara, Maradona é meu amigo, Sim, é um cidadão, um cara que eu tenho o maior respeito, o maior apreço, não como jogador de futebol, mas como pessoa. E, Maradona, obrigado pelas palavras, um grande abraço, meu irmão. Dá tempo mais dois? Vamos. Então vamos lá. Bom dia, J. Bahia. Bom dia, Kawasaki. Bom dia, sim. Bom dia, Netão, né? Hoje estou aqui para falar um pouco desse cara aí, né? Netão, né? Um cara muito fora de sério aí. Um cara que me ajudou tanto como atleta como na minha formação acadêmica. Um cara Esse é o Binha. que me deu vários conselhos, entendeu? Antes de eu parar de jogar, ele já dizia praticamente o que eu tinha de fazer, entendeu? Segui muito os conselhos que ele me deu. Desejo para ele aí, ó, toda sorte, toda felicidade, saúde, que ele é um cara fora de sério, entendeu? Dificilmente você vai encontrar um cara que fale mal dele, né? J. Bahia, eu vou até contar uma resenha com o Netão, no tempo que ele era o treinador do Timão, a gente foi jogar lá em Viana. Quando chegou lá em Viana, nós perdemos o jogo, né? Aí, na volta em Peritoró, o Netão estava ajudando o menino a distribuir os lanches para nós estávamos lanchando. Aí na hora o Jorginho só falando, Binha, fala aí no rebote aí. O Jorginho já de olho nas coisas que ia sobrar. Fala pro rebote aí. Eu falei, Netão, não vai ter o rebote aí não. Ele disse, falou, Binha, o rebote era no jogo, nós só perdemos o jogo aí porque nós perdemos foi o rebote. Se nós tivéssemos ganhado o rebote, nós tínhamos saído para a vitória hoje. Explica a história do rebote aí, né, Binha. participando. Esse Binha. Cara, danado. grande Binha. Gente boa, primeira qualidade. Grande Binha. atleta, hoje treinador da categoria de base Do Fluminense. Foi meu atleta em Timon, Sim. na segunda divisão do Campeonato Maranhense. Binha teve grandes histórias nesse futebol piauiense. Fez gol contra o Palmeiras, foi campeão com o Aníbal, né? Não sei se ele estava naquele time que foi campeão de comercial. 2010. Não sei se ele estava no Sim, time. estava. Gente muito boa, cara de uma índole incontestável. Hoje ele vai fazer parte da diretoria da AGAP. Sim, olha que AGAP, bom, Binha, parabéns. Vai ser o nosso diretor administrativo Muito lá bom. da AGAP. Muito bom. E dizer que foi um jogo, a gente foi jogar lá em Viana, aí na volta, a viagem muito longa, pedi para fazer um lanche para eles, né? Aí a gente jantou lá e quando, já lá depois de meia-noite, a gente já vinha com a cabeça inchada, pegamos lá de 2-1, 3-1 e tudo. Aí quando estava terminando o lanche, o Binha veio com essa história, professor, e o rebote? Aí, pô, Binha, o rebote era lá no jogo. Perdemos o rebote, perdemos o jogo. Aqui que é rebote. Essa é a resenha do futebol. Legal, essa é a resenha. Esse é o Netão, grande Netão, zagueirão do Flamengo. Hoje, presidente da GAP, está como presidente da GAP. Mais tarde nós falamos na GAP, porque vem aí a eleição novamente. Kawasaki tem mais gente, Kawasaki. Não, depois Não? dos comerciais. Vamos Então fazer tá a- certo. Então